Seja bem-vindo, eu sou Otávio Leal, Janprem, e hoje eu vou compartilhar contigo as sombras, as dificuldades e aquilo que nós devemos ultrapassar em nosso ascendente. Nessa aula eu estarei falando sobre o ascendente Aquário. Sempre lembrando que o ascendente é teu impulso. São aqueles momentos onde não é possível parar para olhar para aquilo que eu sou. Não é possível racionalizar, pensar, avaliar, e nós agimos por um impulso, respondendo até mesmo ao mundo que nos cerca. Essa energia do ascendente é a forma como os outros me veem, porque assim eu vou me mostrar ao mundo. E também é uma forma de nós nos realizarmos no mundo exterior. O ascendente Aquário, a imagem dele, ele passa isso, é de uma alma muitas vezes volátil, distraída, rebelde. E isso é algo que deve ser observado. A rebeldia, que inclusive é um dos valores muito importantes para mim, o mundo precisa de pessoas rebeldes, mas por vezes o radicalismo da rebeldia, ou seja, tudo aquilo que se apresenta a mim, eu sou contra. Isso pode ser algo prejudicial na vida do ascendente Aquário. Além do que, na relação desse ascendente com o mundo, existe uma energia de distração, de excentricidade exagerada, e também é um valor muito bacana sermos excêntricos. Inclusive, existem pesquisas muito documentadas que as pessoas excêntricas vivem bem mais. Mas, de novo, aqui o exagero pode ser prejudicial. Eu sou ascendente Leão, Otávio, mas eu tenho Urano. Se tu faz o curso de formação em astrologia comigo, ou é astrólogo, tu sabes o que eu estou dizendo, eu tenho Urano no meu ascendente. Então eu sou uma espécie de Leão e Aquário ao mesmo tempo. E às vezes você me vê com roupas mais sóbrias, como estas, para dar aulas. Mas no dia a dia, no cotidiano, eu me considero uma pessoa um tanto quanto excêntrica. O problema do ascendente Aquário é quando ele exagera nessa excentricidade. E ele faz isso por vezes, eu tenho aqui várias anotações que falam, mais para provocar do que propriamente porque vem do íntimo dele. O ascendente Aquário, ele tem muitas coisas positivas, né? A amizade, a inovação, a ideia de perceber tudo o que o grupo quer, não somente o ser. É uma pessoa que pensa no futuro, que tem interesses em fraternidade, em ecologia, em ajudar todos os seres. Mas, por vezes, dentro de casa, tanto o signo quanto o ascendente Aquário, ele se mostra uma pessoa mais fria. Uma pessoa também que dá conselhos para todo mundo, achando que sabe-se de tudo. Nós falamos que Aquário, seja ascendente ou signo, ele acaba por demais cuidando da vida alheia, de dar conselhos, de falar o que é certo, o errado. Inclusive, como é um signo ascendente de ar é Gêmeos, Libra e Aquário. O ar, se não respira, o ar, se não se concentra, ele desperdiça muita vitalidade. O ascendente Aquário, ele desperdiça essa vitalidade, por vezes, cuidando do mundo, cuidando do outro, cuidando de notícias do Alasca, da Etiópia. Claro, se pode fazer algo, seja uma oração, um reiki, uma mentalização, ótimo. Mas por vezes ele desperdiça energia só cuidando do planeta Terra como um todo, mas cuidando com a ideia do saber do que está acontecendo, não da visão do peixes, que realmente faz algo. Lembrando que aqui são os aspectos negativos do ascendente Aquário. E eu tenho aqui a imagem do ascendente Aquário, como é uma imagem de ar, do signo de ar. O ar é o intelecto, é a lógica. Esse ascendente tem uma dificuldade muito grande de expressar os sentimentos. Talvez ele mesmo não saiba, porque as pessoas, de um modo geral, elas têm muita dificuldade de saber a respeito da própria imagem.
Mesmo quando nós olhamos no espelho, por vezes eu não reconheço, eu sou essa pessoa. Lao Tse, um filósofo taoísta chinês, ele fala que uma pessoa que mora conosco vê muito mais o nosso rosto do que nós mesmos vemos o nosso rosto. Então nem sempre o aquário consegue perceber que ele não expressa sentimentos. Ele pode expressar palavras bonitas, palavras afetuosas, palavras gentis, palavras até elogiosas, mas sai muito da mente. Não sai do coração, dar um abraço, apertar, enfim. Aliás, o próprio ascendente aquário, de um modo geral, ele é um ascendente retraído. Ele pode ser extrovertido nas roupas, na forma excêntrica e por vezes exagerada de se apresentar, mas ele acaba sendo emocionalmente, afetivamente mais retraído. Pois bem, tem interesse pela boemia, pode falar demais, racionalizar demais, é um ascendente teimoso, principalmente teimoso quanto às próprias ideologias e quando vai expressar essa ideologia para uma outra pessoa. A gente vê isso em muitos países, né? Países assim, muito ainda em desenvolvimento, mas países atrasados, porque os países também têm os signos, essas brigas de uma ideologia querer mandar na outra, querer obrigar a outra a ser, tu tens que pensar como eu. E isso mostra um caráter muito infantil, imaturo. Isso dentro de um ponto de vista global. Individual, nem sempre esse ascendente aquário tem essa percepção que ele está impondo a sua ideologia. E pensa também o seguinte, né? Isso é importante a gente estar trabalhando, entendendo. Quando nós falamos de um ascendente, você tem um signo e um ascendente e uma lua. Todos eles são importantíssimos. Quando você racionaliza, você é o teu signo. Quando você se emociona, você é a tua lua. Nós vamos estudar isso nessa formação. E quando você tem que vencer no mundo, você é o teu ascendente. As três energias são muito importantes. E às vezes você pode ser do signo de Câncer, que é muito emotivo. Câncer dentro, ascendente aquário fora. E a pessoa canceriana acha que ela é muito emotiva, mas esse ascendente aquário faz com que ela não expresse isso. Assim como também o ascendente aquário nem sempre percebe que ele quer impor a ideologia dele, e ele pode ser um tanto quanto inquisitivo, irresponsável, autoritário até, que é um veneno para o signo de aquário, o autoritarismo. Por quê? Porque o aquariano ele tem esse impulso pela liberdade, mas liberdade que seja de acordo com aquilo que ele pensa. Ele gosta muito de contar com as pessoas, do grupo dele, mas é o grupo que tem relação com o que ele pensa. É teimoso e aos olhos do outro ele é uma pessoa por vezes estranha, mas até aí hoje não se há problema. Talvez uma questão mais interessante aqui é de perceber muito como sombra, como algo a ser ultrapassado, que é o objetivo dessa nossa conversa, do signo de aquário, essa falta de intimidade. E um outro ponto que eu anoto aqui de vários mapas que eu interpretei e falei, a ideia de sempre olhar para o futuro, que é uma característica aquariana também. Essa questão hoje que se fala muito do poder do agora, que é muito importante, da percepção do aqui e agora, da atenção plena. Para um ascendente aquário, nem sempre isso é possível, porque ele vive muito em função do que vai acontecer, dos planos, dos sonhos, dos projetos. O que é importante, às vezes, é aprender com o signo oposto. Eu tenho falado muito nessas aulas, aqui na internet, e muito mais ainda na tua formação de astrologia online. Vamos aprofundar, né? Quando eu falo do ascendente na tua formação, eu falo mais de 1 hora de cada ascendente. Você vai ser um astrólogo, você vai atender, você vai ter essa capacidade. A astrologia é levada a sério, com alma, não muitas brincadeiras que por vezes são engraçadas, faz com que nós passemos o tempo, mas nada acrescenta na maturidade, no autoconhecimento. Então, aprender com o signo oposto, que é a luz e sombra,
a luz do ascendente Aquário. A sombra do ascendente Aquário é o signo de Leão. Então, por vezes, nós podemos aprender um pouco com Leão, você que é ascendente Aquário, o que você conhece. Quer brilhar um pouco mais, olhar muito o indivíduo, não tanto o grupo, porque às vezes o ascendente Aquário pode ser Maria, vai com as outras. Não sei se hoje ainda se fala assim, alguém que puxa sardinha, que puxa saco do outro. Aprender com o Leão, o brilho do ser. É lógico que você é ascendente Aquário, então que tu sejas 90% ascendente Aquário. E aprenda um pouco do descendente, nós vamos falar em outras aulas, que o descendente do ascendente Aquário é o signo de Leão. Aprender um pouco com o Leão também a questão de ser luz para as pessoas individualmente, não só buscar a luz do grupo, porque às vezes o ascendente Aquário ele pensa sozinho, eu não consigo muita coisa, só vou conseguir com os amigos, e nem sempre é assim. Ele pode viver o outro lado, né? Abrir a mentalidade também, sempre, e ter essa capacidade de entender as necessidades da humanidade e perceber a singularidade de cada pessoa. Por isso que a astrologia, normalmente, ela está associada com uma ciência aquariana, além de outras visões, uma ciência aquariana, porque ela tem essa capacidade de, quando você estuda a astrologia, de perceber o jeito de cada um. Por exemplo, Aquário é um signo voltado, como está aqui, para os amigos, para os grupos, né, para a democracia, para agrupar, para o crescimento coletivo. Aí vai ver uma energia do Áries, que é mais o ser, o eu sou. O Aquário é o nós somos. Então o Aquário entende o Áries entende o Aquário. Perceber a singularidade de todos os seres e ter a aceitação disso. Essa é a ideia dessas aulas minhas. Se tu é aluno meu, gratidão. Se tu és aluno, assistiu essa aula aqui pela internet, enfim, se cadastra, que eu estou colocando muitas aulas de astrologia séria. Eu tomei isso como uma missão de vida. Falar astrologia para valer, contundente. Eu acho que isso vai trazer muita coisa bacana para todos nós.